Se você está aqui, é porque está num momento desafiador, não é mesmo? Correndo contra o tempo para entregar um projeto de pesquisa, ou o texto da sua dissertação, ou porque precisa qualificar, ou está no momento de agilizar a tese para defender. Seja qual for o seu momento, a dor que é presente não é brincadeira, não é mesmo? O sentimento de culpa por não produzir com a qualidade e com a agilidade que precisa, e aquelas noites de sono que causam ansiedade, preocupações, em que não se consegue ter agilidade no desenvolvimento da escrita e ao mesmo tempo não consegue relaxar, não consegue ter aquele momento com a família, sentar com aquele sentimento de que eu tinha que estar escrevendo. E na hora que senta de frente para a tela, páginas e páginas em branco, ou então digita pequenos trechos e apaga. Não é isso? Esse momento é um processo de construção. Mas existem algumas crenças limitantes que fazem com que a gente acredite de que obter um título de mestre ou de doutor precisa ser sofrido mesmo, né? A gente escuta isso. Eu mesma ouvi assim, como que você consegue ficar nas redes sociais fazendo mestrado? E eu ficava me sentindo pior ainda. Mas por quê? Existindo clareza e método, não necessariamente precisa ser esse sofrimento todo durante o processo de escrita. E um outro ponto também que é importante a gente pensar é que existem raízes de alguns sentimentos que a gente tem durante esse processo desafiador. Muitas vezes, crenças que nascem na nossa infância, que chega no momento desafiador de desenvolver alguma habilidade e principalmente de escrever atendendo a todo o rigor científico que um programa ao qual estiver vinculado exige, o que acarreta? Muitas vezes aquela procrastinação de que amanhã eu faço, agora eu vou sentar e escrever, vai dar certo. E o sentimento que desencadeia ao não conseguir escrever com a agilidade que é exigida, muitas vezes acarreta o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, muitas vezes, está enraizado em algo que ocorreu lá na nossa infância, de algumas crenças limitantes. Por exemplo, de não ser capaz de desenvolver uma habilidade no tempo e com a qualidade que é exigida, ou então de que isso não é para mim. Eu muitas vezes já me senti pensando assim, ser uma mestra não é para mim. Ou vivenciar esse processo para obter o título não é para mim. Ou então, nossa, vai ficar caro demais. O tempo que eu preciso cumprir, eu não vou conseguir. Eu sei como é que é esse processo. Vamos ser honestos, quantas vezes você já ficou às 3 da manhã olhando para o teto, com as ideias fervilhando para escrever, mas na hora de articular o texto, as palavras, dar sequência lógica ao raciocínio, de forma fundamentada, nada iria para o papel. Ou às vezes digitava um pouco e apagava. Eu sei como é isso. Então, nesse momento, nós vamos desvendar algumas estratégias que facilitam fazer essa conexão no texto, a articulação de parágrafos, de artigos, porque ainda que haja sentimentos de que não é inteligente o suficiente ou que deveria ser uma mágica escrever, muitas vezes a gente pensa mil coisas nesse processo de escrita e que é desafiador, e nem nos preocupamos em buscar. Será que não tem um método, algo que torne mais claro para o desenvolvimento, para a manifestação das palavras, daquilo que eu tenho o objetivo de escrever? Nós sabemos que a escrita no ensino superior, mais precisamente na pós-graduação, existem alguns critérios, algumas exigências que precisam estar no texto dissertativo. E muitas vezes, atender a essas exigências não é exatamente ter mega inteligência ou receber uma super inspiração. Não se trata disso especificamente, mas existem algumas técnicas que facilitam a articulação com qualidade, com clareza para o seu leitor. E o seu leitor de primeira mão vai ser quem? O seu orientador. Na sequência, a comissão avaliadora. E você precisa se preparar desenvolvendo o seu texto, realizando as leituras necessárias, e isso precisa de método, de organização, de critérios, e mais precisamente na articulação textual, entre parágrafos, entre capítulos, é necessário ter estratégia. Estratégias discursivas, estratégias de conexão entre um parágrafo e outro, entre um capítulo e outro. E essas conexões, elas acontecem por meio de operadores argumentativos. Por quê?
Vamos relembrar as exigências que, para escrita, elas precisam aparecer no seu texto. A argumentatividade é uma delas, que é o que eu vou trazer para você hoje. Pontos essenciais que vão facilitar a articulação das ideias que ficam fervilhando aí na sua cabeça e que na hora de manifestar na escrita muitas vezes não aparecem. Depois, ter impessoalidade. A linguagem ela precisa ser impessoal no sentido de que ela não pode manifestar suas emoções, os juízes de valores, por exemplo, nos adjetivos, né? Muita adjetivação, são aspectos que na articulação textual não funciona, porque fica parecendo uma encheção de linguiça, sabe? E são coisas que depõem contra a avaliação do seu texto. Um outro aspecto importantíssimo, objetividade, que precisa aparecer durante a argumentação. A argumentação, ela precisa ser objetiva, ou seja, ela utilizar de recursos e estratégias que sustentem aquilo que você tem o objetivo de apresentar, de defender, mas sem repetição, sem injeção de linguiça, de maneira que utilize vozes, outras vozes, né, vozes da área que você está escrevendo, que utilize dados científicos, e esse processo, muitas vezes, ele precisa ser aprendido. É preciso ter acesso a técnicas específicas, que muitas vezes o orientador não vai parar para poder te auxiliar nessa parte. Às vezes, um docente de uma disciplina que você está cursando no programa de pós-graduação também não vai parar para fazer isso com você. Então, que bom que você está aqui, né? Porque assim, adeus solidão. O processo de escrita, muitas vezes a gente sente uma solidão nas experiências. É como se fosse assim, a dor de trazer à tona aquilo que a gente pode construir de forma fluida. Mas quem tem acesso a método de escrita, estratégia e clareza? Como que se tem acesso? Os programas muitas vezes não param para sofrer com a gente, no sentido de dar suporte, de orientar, de dizer assim, segue por esse caminho, escreve assim, observe esse modelo. Você encontrou isso? Certamente não, né? Então, que tipo de estratégias que eu pretendo mostrar para você aqui, para você articular melhor as palavras do seu texto? Nós vamos ver primeiramente como que é importante utilizar operadores argumentativos. O que é isso? O que são operadores argumentativos? São aqueles conectivos, aquelas conjunções que dão ideias nas frases, nos períodos. E lembrando que os períodos das frases que você escrever, elas precisam estar de forma mais objetiva e curta. Por quê? Dessa maneira, os operadores, como um portanto, ou dessa forma, assim, eles dão melhor clareza na ideia que você quer transmitir no seu texto. E quanto a essas ideias que você quer transmitir no seu texto, muitas vezes é necessário fazer citações, apresentar dados, trazer estudos para fundamentar aquilo que você precisa. Muitas vezes não é apenas citar, trazendo assim apenas uma paráfrase de um trecho que você leu, que você quer dar ênfase no seu texto, mas mostrar o significado daquele texto. Ou muitas vezes você vai precisar mostrar comparações entre um autor e outro que você citou, ou talvez também mostrar alguma limitação daquele assunto que você trouxe, ou ampliar para além daquilo que está escrito. E isso necessariamente precisa de operadores argumentativos. Esse trabalho de cumprir as exigências no texto, dando articulação tanto entre parágrafos quanto entre capítulos, requer a utilização de operadores argumentativos para cumprir com a argumentatividade que eu disse. Então, se você quer ter um texto fluido, um texto que tenha coesão, coerência, é necessário utilizar esses operadores. E que operadores são esses? Quais as ideias que eles trazem no meu texto? Primeiro, pode trazer a ideia de conformidade, adição, adversidade, ênfase, condição. Cada um desses elementos que dão coesão e coerência, existem termos específicos. E que termos são esses? Se a gente quer dar uma ideia de adição, normalmente a gente utiliza e conecta períodos, frases com além disso, também, ademais, outro sim, ainda, não só isso, mas aquilo também. Então, são tipo de termos, exemplos, que podem ser utilizados. Pode ser utilizado para além disso. Olha a ideia de adição. E lembrando que
essa ideia de adição, ela precisa se relacionar com o mesmo assunto que foi dito anteriormente. O mesmo assunto no sentido de trazer algo a mais, da fluidez, da continuidade com a ideia que foi abordada no período anterior, no parágrafo anterior. Já o operador argumentativo de contrariedade traz a ideia de oposição. No entanto, todavia, porém, entretanto, apesar disso. Então, são alguns que podem ser utilizados. E tem mais, vai depender da articulação de palavras que você começa a fazer no momento de articular os parágrafos, que você precisa dar sequência lógica no seu texto. Além desses que eu falei, existe o operador argumentativo que é de consequência. Eu considero que esse operador, ele é um dos, vamos dizer assim, que depende mais de uma elaboração, depende de você construir significância daquilo que você traz a seu texto, seja revisão de estudos, ou seja, mostrar estudos no seu texto que apontam aquilo que você quer defender, ou seja, que demonstra consequência de algo que você quer mostrar. Na utilização de operadores argumentativos que dão ideia de consequência, normalmente é necessário que você traga alguns dados para seu texto, no sentido assim, que podem ser dados de instituições, como por exemplo, imagine que você utilize alguns dados que a fonte seja o IBGE. E você utiliza esses dados para mostrar determinada consequência de alguma coisa que você esteja defendendo. Imagine que seja, ou então que sejam estudos que apresentam problemas de alguma coisa e que você queira utilizar esse estudo para demonstrar um problema e mostrar a consequência de determinado aspecto do seu texto. Por exemplo, se você quer demonstrar fragilidades numa implantação de uma política pública, que é o que você está defendendo no seu texto, e você quer mostrar isso, você utiliza operadores argumentativos dizendo assim, em consequência de tal aspecto demonstrado nesses dados, podemos verificar isso assim, assim. Ou então, em virtude de tal coisa, conforme evidenciado no autor X, podemos entender que isso acarreta tal coisa assim, assim. Então, é sempre essa ideia de trazer a significância, seja de um estudo, que seja demonstrado através de vozes, de autores, que você traz para o seu texto, com citações diretas ou indiretas, seja também através de dados, que você demonstra para sustentar uma consequência de algo que você quer mostrar no seu texto. Além da consequência, nós temos também operador argumentativo que traz a ideia de ênfase. E a ênfase também, ela está no campo da significação, ou seja, você quer dar relevância a determinado aspecto, você quer chamar a atenção do leitor, e é um tipo de recurso que sustenta e fortalece aquilo que você quer defender através de períodos anteriores, de algo que foi dito, e a forma de dar ênfase, o que pode ser utilizado? De fato, é um termo que pode ser utilizado quando você dá quase que uma conclusão diante de um trecho que foi exposto, ou então, sobretudo, principalmente, dá uma ênfase, né? Você dá uma ênfase para algum aspecto, em especial, ou então, notadamente, particularmente. Então, esses termos são termos que, quando você quer dar essa ênfase, você pode utilizar alguns desses. Além da ênfase, um que a gente precisa tomar um cuidado na hora de utilizar é a condição. Porque a condição, os operadores argumentativos que trazem essa ideia de condição, muitas vezes eles podem trazer também uma ideia de restrição. E aí é preciso entender um aspecto durante a sustentação de uma abordagem, que a condição, se ela restringe, você precisa avaliar se aquele termo é cabível fazer uma restrição. Por exemplo, somente as políticas públicas, imagine essa frase, né? Somente as políticas públicas que adotem tal sistema assim assim têm sucesso ou têm êxito em determinado aspecto. Esse termo somente, ele é perigoso porque no campo científico, como não há respostas absolutas, então termos que restringem demais, que dão essa ideia de restrição, pode prejudicar. E aí, quando o orientador for olhar o seu texto, são coisas que eles vão pedir para você reescrever. Esses operadores que trazem essa ideia de restrição precisam ser verificados se realmente cabe, se não vai dar radicalidade ao seu texto, no sentido de que, como eu já disse, não há nada absoluto nas questões científicas. O que pode ter uma ideia de restrição hoje, amanhã pode não ter. Então, o campo científico ele é aberto
é no campo da possibilidade. Então, expressões como somente, apenas, precisa ser realmente verificado se é cabível utilizar cada um deles. Então, dentro desses operadores, a gente pode usar caso tal coisa aconteça, ou então se tal coisa aconteça, mais ainda, desde que, é um outro termo também que pode ser utilizado, ou então, a menos que, contanto que, na hipótese de tal coisa, são exemplos que podem trazer essa ideia de condição para o seu texto. Esses operadores argumentativos que eu citei aqui, de uma forma breve, são os principais utilizados, os comuns, mas para além de operadores que dão essa ideia de coerência, a gente precisa também entender que cada recurso utilizado, ele precisa dar um encadeamento lógico no seu texto, ou seja, precisa ter uma progressão, e essa progressão quer dizer que a sua abordagem ela tem que ter o caminho, ela precisa mostrar, através de estratégias, um ponto no seu texto que vai se desenvolvendo até chegar a um ponto final que convence o leitor daquilo que se propõe no texto. Que seja mostrar a consequência de alguma coisa, que seja mostrar a história de alguma coisa, né? Cada texto ele tem um percurso, mas durante esse percurso ele precisa ter estratégias específicas, com uma linguagem científica, com os requisitos que eu já disse de objetividade, impessoalidade, argumentatividade, clareza e diversos outros que são essenciais para atingir a qualidade e atingir aquilo que é o seu leitor. E atingir seja quem for o seu leitor, desde o orientador, a comissão avaliadora ou outros leitores de outras áreas. E nesse aspecto da progressão, alguns recursos eles precisam ser utilizados. Mas muitas vezes na hora da escrita, a gente não tem nenhum conhecimento de como aplicar e de como recorrer a esses recursos para trazer a ideia que você quer em cada parágrafo, em cada tópico, ou que seja em capítulo. E uma das coisas importantes nisso é o encadeamento lógico. De que maneira que eu posso dar esse encadeamento lógico no meu texto? Porque cada parágrafo, ele traz uma ideia. E de que maneira eu dou sequência a essa ideia? Essa sequência lógica que dá encadeamento, ela pode ser de forma anafórica. O que é isso? É quando você utiliza termos que dá a ideia de retomada a algo que já foi apresentado. E nisso você aciona na mente do leitor que ele precisa se conectar a algo que já foi dito para ele compreender o fluxo da ideia que você quer trazer. E como que isso aparece no seu texto? Conforme mencionado, ou então imagine que você demonstrou uma figura e que você diz assim, a partir da figura tal, ou conforme mencionado nos apontamentos de fulano, conforme apresentado no capítulo X ou no tópico Y, conforme dito anteriormente, são tipos de expressões que trazem para o leitor, olha, conforme eu disse, lembra que eu disse tal coisa? Então, isso se relaciona assim, assim, assim com isso que eu trouxe agora. A ideia que funciona o fluxo cognitivo na hora da leitura é essa. Então, a função desses termos anafóricos é de retomada. E isso é fundamental para trazer um significado, que o leitor também constrói significado com aquilo que você escreve. E para trazer esse encadeamento lógico, essa conexão. Um texto que não tem as partes conectadas não constrói sentido para o leitor e demonstra que o autor, né, quem escreveu o texto, não sabe muito bem do que está escrevendo, porque ele não sabe conectar as partes. Porque é com a conexão que muitas vezes nasce o significado daquilo que é trazido. Um outro recurso utilizado, além do encadeamento lógico e dessas remissões anafóricas, existe também a progressão temática. O que é isso? A progressão temática é a maneira com que você traz o conteúdo no seu texto. Você pode trazer mostrando aspectos gerais para demonstrar no decorrer do texto aspectos específicos. Imagine que você queira apontar alguma coisa dentro de um texto que fala sobre educação, algo que parte do geral. Como que está numa legislação, por exemplo, na legislação de base da educação nacional, que é uma lei geral que trata da educação nas diferentes esferas de ensino, nos diferentes níveis de ensino. Mas que a partir dessa lei, você quer demonstrar algo de uma lei que se encontra no município, que é, vamos dizer assim, um desdobramento do que está no geral, ou que traz uma aplicabilidade num determinado local a partir de uma legislação
que é geral, entende? Então, a progressão temática, ela é como se mostrasse a história do seu texto. Olha, eu vou te mostrar isso daqui, que é no geral, para chegar no específico, que é no local. Ou então, eu posso mostrar, assim, como que é esse tema em diversas visões e como que é esse tema na visão X, que é desdobramento do que está em diversos estudos. Então, a progressão temática traz sempre um crescente, ou então um afunilamento, que parte do amplo para o específico. E a progressão, ela dá vamos dizer assim, essa conexão entre as ideias, que é fundamental para o seu texto convencer o leitor. Nessa progressão também você pode utilizar a catáfora. O que é a catáfora? É você antecipar para o leitor de algo que você vai apresentar mais na frente no seu texto, que seja num tópico posterior, um capítulo posterior. E isso é um tipo de gatilho mental que conecta o leitor também, e esse aspecto da catáfora também desperta no leitor uma certa motivação de chegar até o final para saber a conclusão, vamos dizer assim, o desfecho daquilo que você está trazendo para ele. E quais são os termos que é possível utilizar para dar essa ideia, essa motivação no leitor? Primeira coisa é, como será discutido a seguir, ou então, conforme será demonstrado em tal parte, né, ou tal capítulo, tal tópico, ou mais ainda, os seguintes aspectos merecem atenção, por isso será apresentado em tal parte do texto, ou em tal capítulo, ou então, as questões abaixo serão detalhadas em tal ponto, ou 3 fatores fundamentais serão apresentados. Observe que até os verbos que você utiliza, você dá essa projeção mais na frente, no futuro, né? E esses termos, com os verbos no futuro, dão a ideia e conecta o leitor no sentido de que não é só isso, eu vou ter acesso a mais coisas nesse texto. Ou seja, conecta, ativa um gatilho mental de expansão, de adição. E isso é motivador, porque traz a ideia de que chegue até o final que você vai ter, vamos dizer assim, uma abordagem mais completa do que eu estou trazendo no meu texto. É isso que ativa nesse momento de gatilho mental no texto. E independente dos recursos que você utilizar com os operadores argumentativos, é importante saber que a progressão no texto, ela pode ser linear, como ela pode ser também de tema constante. A linear é quando você termina com um termo e você inicia a próxima frase com esse último termo. Por exemplo, a poluição plástica afeta gravemente os oceanos. E aí você, na próxima frase, você continua. Os oceanos contaminados, por sua vez, comprometem a vida marinha. Olha como que conclui com oceanos e inicia a frase também com oceanos. Isso é um tipo de progressão que dá linearidade. Já a temática pode ser percebida nessa frase assim: a inteligência artificial está transformando as modalidades de trabalho. E aí você segue com a frase e depois retoma. A inteligência artificial também faz isso, isso e isso, entende? Então você mantém o tema sobre aquilo que você está falando. E cada padrão que você adota para dar sequência no texto é de acordo com o objetivo que você quer, ou seja, o objetivo daquilo que você quer mostrar sobre o assunto. E aí você pode utilizar enumeração, consequência, adição, você pode retomar através dos termos anafóricos, que retoma algo que já foi dito, e você pode também dizer para o leitor, não é só isso, mais na frente será apresentado tal e tal aspecto. E os operadores argumentativos, eles precisam aparecer em diferentes textos da área acadêmica. E o que eu observei de uma pesquisa que eu fiz? Os artigos científicos, eles apresentam muito operadores que trazem ideia de causa e consequência, porque uma das coisas que existem é resultados e discussões. Então, é preciso mostrar algo para apresentar na sequência o resultado ou a consequência. Trata-se de um trabalho, vamos dizer assim, mais curto e que traz. Porque o artigo, ele trata-se de um trabalho que muitas vezes apresenta hipóteses, precisa apresentar a relação das hipóteses com os resultados, discutir. Então, por isso que normalmente aparecem operadores com esse teor de causa e consequência. Já a resenha crítica, aparece muito a análise crítica. Então, os operadores, eles são voltados para contraste,
para concessão, porque se o autor, se o resenhista, se ele vai criticar a obra ou o texto que está sendo resenhado, ele precisa muitas vezes fazer análises comparativas, mostrando limitações, ampliações de determinadas visões do assunto da resenha. Então, o que mais aparece são operadores que têm esse teor de contraste e de concessão. Já o ensaio, que tem um teor mais opinativo, ele aparece muito operadores com ênfases que expressam opiniões. Então, tem muito assim, consideramos, podemos entender. Então, traz esse aspecto opinativo de significado. Já as dissertações e as teses aparecem assim variados operadores. Primeiro porque é um texto que ele é mais profundo, ele requer fundamentação teórica, sustentação e utiliza diferentes recursos, desde citações indiretas, discursos diretos, indiretos e dados que são apresentados não só de pessoas, né, de autores, mas também de instituições ou que trazem documentos, legislações, possibilitam assim a utilização de diversos, porque num texto de dissertação ou de tese, você precisa demonstrar estudos, apresentar, a partir disso, trazer o significado daquilo que você apresenta, fazer análises, comparar, descrever. Então, é uma infinidade de, vamos dizer assim, de possibilidades que se tem de fazer articulação entre parágrafos. Normalmente tem mais tópicos, mais capítulos, e apresentam também, dependendo da natureza da pesquisa, se é qualitativa, se é quantitativa, traz diferentes elementos que precisam ter conexão lógica. E não há como ter conexão se não utilizar operadores argumentativos. Uma coisa importante nesse aspecto de progressão do texto, que eu falei dos operadores argumentativos, é importante entender que as leituras que você fizer, você precisa ler com o olhar de análise crítica, de que maneira que o autor apresentou aquele estudo, como que ele pode ser utilizado no seu texto, se as suas ideias estão convergentes, estão de acordo com aquilo que ele também defende, ou se está oposto àquilo que você está defendendo. E não quer dizer que se você encontra ideias opostas àquilo que você quer utilizar, que não possa trazer ao seu texto. Muitas vezes é importante trazer, sabendo fazer, claro, né? Importante trazer abordagens que trazem posições contrárias àquilo que você quer defender. E isso você pode utilizar como uma estratégia. De que maneira? Justificando, demonstrando por que aquela ideia que está oposta à sua, ela está, vamos dizer assim, limitada, ou ela tem alguma disfunção, ou ela merece ser instigada, questionada, né? Então, são pontos que facilitam essa progressão. Cada recurso utilizado, ele nasce muitas vezes das leituras realizadas. É nas leituras que a gente observa não apenas a maneira de o autor trazer o assunto, mas também o que está sendo defendido e qual recurso aquele autor utilizou para defender aquele ponto de vista, para discorrer sobre aquele assunto. Quando se faz a leitura de diferentes textos a partir de um tema, é importante destacar a semelhança de uma visão para outra. E isso a gente faz muito nas resenhas temáticas. Mas o que é a elaboração de um texto dissertativo, se não uma ampliação, um aprofundamento daquela prática de resenha temática que é feita, em que você, a partir de um tema, faz leituras, críticas e significado, traz significado a partir de diferentes visões. Então, o texto dissertativo da fundamentação teórica, tanto de artigo, de dissertação ou tese, precisa ter esse olhar de, vamos dizer assim, de scanner para cada texto. E esse scanner, ele pode ser buscando perceber aproximações de uma visão para outra, buscando perceber também distanciamentos, em que um autor, uma visão se distancia de outra. E trazer isso para o texto, necessariamente precisa utilizar esses operadores argumentativos, seja para mostrar uma adversidade, colocando porém, todavia, entretanto, esse autor se limita ao defender isso e isso, ou então você pode ampliar, dizendo assim, para além da visão apresentada por fulano de tal, vírgula, podemos perceber tal coisa assim, assim, em tal visão, ou então sobre tal aspecto. Então, são formas de trazer. É possível também fazer análise comparativa, não necessariamente trazendo oposição, mas mostrando distinções
de uma visão para outra, ou então determinadas particularidades. Existem estudos que tratam de um mesmo assunto, às vezes têm a mesma visão, mas a maneira de trazer é distinta. Existem pesquisas, por exemplo, que querem mostrar características comuns das pessoas que têm ansiedade, ou então querem mostrar as causas possíveis para a ansiedade. E existem pesquisas desse mesmo teor que falam do tratamento, das possíveis soluções para esse tipo de problema, ou de diferentes soluções para o mesmo tipo de problema. Então, o que se apresenta? Que a pessoa pode elaborar uma progressão temática ao pegar esses elementos distintos e apresentar que tal estudo revelou isso quanto às características e que tal estudo ampliou para o tratamento, por exemplo, ou então de apresentar fases distintas, que para identificar comportamentos de quem tem ansiedade é possível verificar nos estudos de Beltrano. E além disso, discorrer sobre esses estudos, se são convergentes com a sua proposta e por que elas são colocadas no seu texto. Existem momentos no texto que é preciso, inclusive, justificar, colocando termos assim, é pertinente buscar nos escritos de Beltrano isso, 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 e justificar por que você traz aquela abordagem daquele autor. Diante do que eu apresentei, desses operadores argumentativos, você percebe que existem diferentes maneiras de dar articulação ao seu texto, de trazer linearidade, promover conexão com o leitor e, consequentemente, encadeamento lógico, sem uma progressão temática que utiliza de recursos anafóricos, catafóricos, que trazem assim convergências, oposições. Sem isso, como que se constrói significado no seu texto? Ideias a gente sempre tem. A questão é que recursos, que estratégias eu posso utilizar para organizar essas ideias na hora que eu estiver digitando. Então é importante saber qual que é o meu objetivo ao utilizar portanto, no entanto, ou diante disso. Resumindo, para que você cumpra todos os requisitos de um texto articulado com coerência e coesão, é necessário ter operadores que dão ideia de adição quando você quer informar algo a mais naquele assunto. Você pode utilizar o contraste, mostrando oposição, distinção de uma coisa a outra. Você pode dar ênfase quando você quiser. Você pode mostrar causa e consequência, que é riquíssimo e que traz muitas vezes a relevância de determinado ponto de vista que você traz na sua abordagem. Trazendo também condição, utilizando contanto que, caso isso ocorra, isso assim, e assim por diante. Então, a progressão, ela dá encadeamento lógico, linearidade, e sem esses operadores argumentativos, isso não acontece. Então, uma dica que eu te dou, ao concluir uma frase, perceba se ela tem sentido completo. Ao concluir um período, perceba se tem sentido completo ou se falta mostrar uma consequência, uma adição, uma conclusão. Isso é fundamental para o seu texto ficar fluido e ter clareza, que é um dos pilares da escrita científica. Ao concluir um tópico com uma citação, arremate essa citação, escreva algo de significado sobre essa citação, não deixe a citação solta, e isso compromete esse encadeamento lógico, o fluxo, a sequência, causa ruptura na leitura de quem estiver lendo o seu texto. Ao concluir um capítulo, faça as remissões anafóricas, catafóricas, demonstrando que até aquele ponto foi abordado isso, isso e aquilo outro, mas que no tópico seguinte ou que no capítulo seguinte será necessário demonstrar tal e tal coisa. Isso faz com que o leitor entenda o percurso que você está fazendo no seu texto. E ao concluir o seu texto, não esqueça de fazer as remissões anafóricas, utilizando operadores que retomam algo que já foi mencionado, que já foi apresentado. A conclusão, quando tem essa retomada daquilo que você se propôs a fazer no seu texto, faz com que o leitor reconheça que você cumpriu aquilo que você teve objetivo e que foi mencionado no início. E ele percebe, a partir da sua escrita, se faz sentido para ele ou não toda a sua abordagem, tudo aquilo que você defendeu. E por que é importante fazer essas retomadas na conclusão? Porque algo que não pode ter na conclusão é informação nova. Tudo que tem na conclusão, ela é baseada na abordagem que foi trazida durante o texto. Então, utiliza-se normalmente o tipo de operador portanto, logo, assim, conclui-se ou pode-se considerar, né? Porque considerações finais é possível considerar, é possível entender diante disso, e aí traz a conclusão.
Isso é fundamental. Assim, é preciso ter consciência de quais recursos, quais operadores dão o encadeamento lógico de todo o seu texto, para tornar o seu texto claro, fluido, coeso, coerente, e você ter mais habilidade, desenvolver essa habilidade, sabendo de quais conectores usar e para qual objetivo cada um é apropriado. No Fórmula da Escrita tem isso e muito mais, de forma detalhada, e que pode levar você a destravar tantas dificuldades existentes na sua escrita, facilitando a vida, sabendo exatamente qual que é o seu objetivo, sabendo exatamente como olhar o seu texto, o que que você vai perceber das suas leituras. Te aguardo na próxima jornada da escrita.